Idoso em Foco, a experiência de quem já atingiu a maturidade em um bate-papo descontraído sobre a vida e as questões do cotidiano. Olá, eu sou Diva Pérez. E eu sou Beatriz Arazanoli e começa agora o Idoso em Foco. O Parkinson é um distúrbio no sistema nervoso central que atinge principalmente os idosos. Dentre os principais sintomas estão os tremores, a lentidão nos movimentos e, em casos mais avançados, a alteração da fala. É importante identificar a doença o quanto antes, para se ter um tratamento adequado. Por isso, o nosso bate-papo de hoje é sobre a conscientização da doença de Parkinson. Sim, Diva, a doença de Parkinson é neurológica e afeta os movimentos do nosso corpo através da perda das células que produzem a dopamina, um neurotransmissor responsável por levar informações para diversas partes do nosso corpo. E a dopamina é muito importante para o aumento da massa muscular, saúde intestinal e a nossa capacidade de atenção. Quando a dopamina está em níveis baixos, causa uma falta de motivação, prazer e uma sensação de cansaço. Por isso, ela é tão importante para o nosso cérebro. Segundo dados da OMS, aproximadamente 1% da população mundial com idade maior que 65 anos convive com Parkinson. E no Brasil, isso significa cerca de 200 mil habitantes. E, por isso, é importante estar atento aos sintomas iniciais da doença. Na fase inicial, podem surgir tremores, lentidão nos movimentos, rigidez nos músculos, mas em outros estágios mais avançados, os sintomas podem evoluir para a dificuldade de engolir alimentos, dores musculares, passos curtos e falta de expressão no rosto. E quem sofre com o mal de Parkinson ainda pode desenvolver outros sintomas menos associados à doença, como ansiedade, depressão, perda de memória e demência. Quem convive com a doença enfrenta diversas dificuldades. Em estágios mais graves, algumas pessoas precisam de ajuda para ficar em pé, outras usam cadeira de rodas e outras estão acamadas. É importante que o diagnóstico da doença seja feito logo no início dos sintomas. Ele é feito através de um exame neurológico com a avaliação do histórico de vida do paciente. Sim, Diva. Segundo a neurologista Mariana Spitz, do UPI, Hospital Universitário Pedro Ernesto, a ciência busca formas de se fazer o diagnóstico precoce da doença, para intervir no surgimento dos sintomas. Mas enquanto ainda não é possível, o mais recomendado é uma alimentação saudável e atividades físicas. O que a ciência busca hoje em dia é que a gente consiga fazer o diagnóstico mais precoce da doença e que a gente possa, de alguma forma, intervir para conseguir interromper esse processo neurodegenerativo. O que a gente recomenda para prevenção em geral de doenças neurodegenerativas são medidas de senso comum, como fazer atividade física. Isso tem se mostrado cada vez mais que parece proteger de doenças como Parkinson e Alzheimer, e também uma dieta equilibrada. A ciência continua estudando sobre a doença e sobre suas causas que ainda não são conhecidas completamente. A solidão também é um fator para a predisposição da doença e a pandemia agravou isso. Um estudo publicado pela NPS Parkinson Disease concluiu que o isolamento provocado pelo vírus piorou a qualidade de vida de pessoas com Parkinson. Entre os efeitos estão a perda da motivação, de depressão e falta de vontade de manter vínculos sociais. E, além disso, estudos recentes do LNBio, o Laboratório Nacional de Biociências, mostram que o desequilíbrio entre as bactérias no nosso organismo, chamado disbiose, pode favorecer o surgimento do Parkinson. Sim, Bia. E, infelizmente,
A vida da pessoa que convive com o Parkinson se torna cada vez mais difícil. Por quê? Após o surgimento dos sintomas, é preciso reduzir o ritmo de algumas atividades, é preciso de ajuda para pegar alguns objetos mais pesados e exercer algumas funções que antes eram mais fáceis. Também não podemos deixar de falar do tratamento da doença, porque não há uma cura para o Parkinson, mas existem medicamentos que ajudam a diminuir os sintomas. Ainda de acordo com a neurologista Mariana Spitz, ao conseguir aplicar o tratamento logo, é possível que o paciente tenha uma vida com mais qualidade. A gente tem um arsenal enorme de remédios que podem melhorar os sintomas, e quando o paciente começa a ter tremor, começa a ter lentidão, isso acaba comprometendo as atividades da vida dele, ele fica com mais limitação para fazer algumas atividades, e a gente conseguindo instituir o tratamento, de fazer o diagnóstico e tratar. A doença de Parkinson tem tratamento, tem uma série de tratamentos hoje em dia, a gente conseguindo tratar logo esses sintomas, a gente consegue proporcionar que ele tenha uma vida com mais qualidade. Em casos onde remédios não são mais eficazes, é possível fazer uma cirurgia de estimulação profunda para ajudar a regredir os sintomas. Segundo o neurocirurgião Flávio Nigri, responsável pela cirurgia de implante cerebral em pacientes com Parkinson no UPI, a cirurgia é recomendada quando a medicação começa a trazer efeitos colaterais. Esses pacientes ficam bem durante algum tempo. E depois de algum tempo, em torno de 5 anos, 6 anos, eles começam a ter necessidade de ter maior dose dessa medicação ou diminuir o intervalo dessa medicação. E essa redução do intervalo, esse aumento da medicação, faz com que esses pacientes passem a ter efeitos colaterais. E aí é nesse momento que a gente indica tratamento cirúrgico da doença de Parkinson. Então esse paciente ele tem que estar sendo acompanhado por um neurologista que tenha especialização, que tenha conhecimento sobre a doença de Parkinson, que acompanhe ele adequadamente para fazer o tratamento medicamentoso mais correto possível. E à medida que esse tratamento, que é o que acontece normalmente, ele passa a falhar, o paciente precisa de maior dose ou menor intervalo, então é o momento que a gente pode lançar mão do tratamento cirúrgico da doença de Parkinson. Os resultados da cirurgia são positivos e os pacientes acabam tendo uma qualidade de vida melhor, mesmo que os sintomas não desapareçam totalmente. Segundo o neurocirurgião, os pacientes ficam muito gratos com o resultado na rotina. Realmente muda muito a vida do paciente. Tem pacientes que ficam muito gratos, né, quando da colocação do eletrodo, e realmente a qualidade de vida, porque assim, é muito difícil quando a medicação, a dopamina passa a não fazer mais o efeito que fazia antes. Esses pacientes têm uma vida muito difícil. Eles ficam incapacitados, eles não conseguem se locomover, tem horas que eles estão bem, tem horas que eles estão mal. Então é uma flutuação muito grande. E quando você consegue realmente ter um bom paciente, um bem selecionado, o eletrodo implantado adequadamente na região que você queria implantar, os testes durante a cirurgia foram positivos, você viu que ele teve uma resposta boa. Após alguns meses, é preciso continuar sendo feito um acompanhamento para que seja feita uma troca da bateria presente no implante cerebral. E, apesar da cirurgia não curar a doença, é um alívio para quem sofre com os sintomas. Sim, Diva, é muito importante que a população converse sobre o mal de Parkinson e os seus sinais, para que o diagnóstico precoce seja feito e as pessoas que convivem com a doença consigam procurar um tratamento rapidamente. Exatamente. Esperamos que a ciência continue avançando cada vez mais para que, no futuro, a nossa sociedade sofra menos com a doença e quem for diagnosticado possa viver em uma condição de vida melhor. Mas, Beatriz, o nosso programa chegou ao fim e foi um prazer imenso bater mais esse papo com você. É sempre um prazer, Diva. E aos nossos ouvintes, muito obrigada pela audiência e até o próximo Idoso em Foco. Idoso em Foco. Produção Rádio UERJ. Realização Centro de Tecnologia.